Gravando! Oi amigos, tudo bom? Tô de volta nesse canal. Pra quem não acreditou, o canal existe ainda. E eu também. E aí, o que eu tô fazendo aqui de roupão, de microfone? Vou lavar uma louça e vou falar besteira, porque é sobre isso que é esse canal, não é mesmo? A SMR. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou fazer enquanto o cachorro da vizinha late, enquanto o barulho da torneira acontece aqui, prato batendo, o ventilador ali soprando também, porque contradições. Tô de roupão, mas tô com calor. Não sei se é um retorno permanente, mas eu senti vontade de fazer esse vídeo e aí eu resolvi fazer. Só que como a vida adulta chega para todos, tô fazendo esse vídeo enquanto eu lavo uma louça, porque a gente precisa otimizar o tempo e minha roupa tá batendo também ali na máquina. 2014 que eu fazia vídeo, as coisas eram tão diferentes, era tudo tão mais tranquilo e a gente achava que estava vivendo na pista expressa, não é mesmo? Tava tudo andando muito rápido. Mas a verdade é que não tava. E agora é que a gente tá louco, porque meu cabelo começou a cair. Eu não sei se é porque naquela época a gente era novinho de tudo, não é mesmo? Eu tinha ali meus 15 anos, 16, por aí. Não tinha muita preocupação, né? Mas agora, sendo adulto, morando sozinho, tendo que tomar conta de coisas que antes eu não tinha que tomar, me preocupar com coisas que antes eu não me preocupava, tipo uma infiltração que teve na parede do meu quarto, porque um cano estourou. Agora as coisas estão diferentes. Mas vamos começar do começo. Pra quem não me conhece, eu sou o Nino, prazer, kkk. E lá em 2013, 2014, 2012, eu não me lembro da data exata, eu fazia alguns vídeos aqui pra internet e eles não tinham motivo nenhum de existir. Na verdade, eram vídeos onde eu falava um monte de abobrinha e as pessoas conversavam comigo e era isso. Era sobre experimentação. Eu já falei da minha vida, que não tinha muito assunto. Continua não tendo, spoiler pra você. Mas eu falava sobre coisas que eu pensava, coisas que eu observava, e aí eu fazia sketches, eu adorava fazer clones editando, eu me achava super editor profissional quando eu fazia clones pra interagir comigo mesmo, sabe? Mas as coisas foram mudando, eu fui crescendo, muita coisa aconteceu e o canal morreu. Eu, desde criança, eu sempre desenhei. Sempre fiz um monte de coisa, sempre escrevi, sempre quis criar. E a internet, ela virou um espaço onde eu conseguia compartilhar também as coisas que eu queria. Então o YouTube virou mais um lugar onde eu experimentava ideias. Era muito legal, porque você não tinha uma preocupação de dar certo no sentido econômico, sabe? É óbvio que tinha pessoas que entravam na plataforma com esse objetivo, mas era muito mais complicado. O YouTube já era monetizado, inclusive o meu canal chegou a ser monetizado, o que não fazia o menor sentido. O negócio era fazer conteúdo e compartilhar ideias. Foi por isso que eu fiz o canal e ele não tinha objetivo nenhum, não tinha nenhum rumo. Então se você entra nos vídeos antigos, você vai ver que não tem porquê de existir aquele canal. Eu não tinha um norte para onde eu queria movimentar as coisas. Eu só queria fazer vídeos, experimentar edições e compartilhar ideias que existiam na minha cabeça. Surpreendentemente, eu consegui reunir 160 pessoas que assistiam os meus vídeos. Não sei porquê, mas assistiam. Algumas delas comentavam, conversavam comigo. Nesse processo eu descobri muita gente legal, gente que eu sigo até hoje, inclusive, na internet. Gente que, aliás, ficou gigantesca na internet. Foi uma pessoa que eu seguia e interagia comigo nessa época, que hoje em dia tem milhões de seguidores e faz um conteúdo muito legal e relevante. E gente também que desistiu, gente que seguiu para outros caminhos, enfim. Crescemos, não é mesmo? Quando eu comecei a fazer vídeo, eu não tinha nada. Não tinha absolutamente nada.
Então eu gravava com o celular da minha irmã. Mas era o celular dela, então ela precisava viver a vida dela com o celular dela, então nem sempre eu conseguia usar. Então nem sempre tinha vídeo. O computador que a gente tinha lá em casa, ele foi um computador que os meus pais eles se desdobraram para comprar. Era um computador que ele era intermediário, né? Não era dos melhores, mas também não era ruim. E eu tava ali, sei lá, na terceira série, quarta série, alguma coisa assim. E enfim, esse computador foi muito importante, a gente usou ele durante muitos anos mesmo, até ele começar a pedir socorro e gritar por ajuda. E esse computador era o computador que eu usava para editar os vídeos. Só que chegou um momento que eu fiquei sem celular pra gravar os vídeos, né? Passou um tempo, eu consegui o meu celular pra gravar os vídeos. Voltei a gravar vídeos. Só que aí o computador começou a dar problema. Consegui resolver o problema do computador. Só que aí a gente ficou sem internet durante um tempo, porque naquela época a situação era muito precária lá em casa. Mas não precária no sentido de passar fome. Precária no sentido da gente não ter acesso mesmo. E hoje eu entendo que era uma questão de acesso. Um assunto que na época eu não questionava, porque eu não entendia, não tinha consciência de como as coisas funcionam nesse mundão de meu Deus, kkk. Eu achava que eu tinha, que eu sabia de muita coisa, mas na verdade eu não sabia porra nenhuma. Ixi, não pode mais falar palavrão no YouTube, mas não saber coisa nenhuma. E aí, hoje eu entendo que era uma questão de acesso, o fato de eu não ter o equipamento necessário para gravar, enquanto muitas outras pessoas da minha idade tinham. O fato de, às vezes, eu não ter internet em casa para gravar, sendo que para muita gente naquela época era um item básico da casa. O fato do meu computador já ter milhões de anos e ele ter sido fruto de muito esforço dos meus pais para comprar, tudo isso é questão de acesso. A gente não tinha acesso. A gente conseguiu um acesso muito esforçado e muito penoso a uma coisa que para muita gente era básica. Só que eu não entendia que o fato disso ser básico para outras pessoas, na minha casa era luxo. Ter internet, ter um computador e um celular para gravar um vídeo era luxo, porque era muito caro. E quando alguma coisa dessas dava defeito, ou a gente não conseguia pagar a mensalidade da internet, não tinha muito o que fazer, porque a gente tinha outras prioridades. E os vídeos acabaram. E esse período ele coincidiu muito com o final da escola, né, do ensino médio, que foi um caos. Eu não gosto muito de lembrar da época da escola. Em 2017 eu entrei na faculdade e eu cursei comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. E o fato de eu ter tido essa experiência com o YouTube, tanto em relação a pensar vídeos, que na época eu chamava de roteiro, mas na verdade não era roteiro. Tá, a gente pode chamar de roteiro, vamos chamar de roteiro. Não tinha a estrutura de um roteiro, mas eu consegui organizar as ideias para os meus vídeos. Isso me ajudou muito na época da faculdade. O fato de eu saber gravar, saber cortar, editar vídeo, montar uma ideia com coesão, me ajudou muito. Inclusive, um dos primeiros trabalhos que eu fiz, a gente teve um vídeo que foi muito importante para o trabalho inteiro. E eu só consegui fazer ele porque eu tive essa experiência anterior no YouTube, enquanto eu era adolescente. Então, o YouTube, para mim, tem um valor muito importante, né? Apesar dele não ter sido algo que foi gigantesco na minha vida, foi uma experiência de experimentação muito boa. No estágio também foi muito importante saber ter noções de YouTube, porque era basicamente o que eu fazia no estágio. Então a gente trabalhava com muito vídeo, entrevistava pessoas, escrevia roteiros, escrevia algumas matérias para conteúdo interno, e também cuidei do perfil no YouTube desse lugar onde eu trabalhei. É muito interessante como as coisas elas se conectam. Às vezes a gente faz coisas só porque a gente quer fazer, mas no final das contas elas ganham um motivo. E você só entende depois que o tempo passa. Logicamente, como o YouTube foi importante para mim nos estudos, também foi super importante para mim no trabalho. Hoje eu trabalho com comunicação, mais especificamente comunicação interna. Já atendi cliente com publicidade e também já trabalhei na Laricel.
legal. Mas não vamos falar muito disso aqui, porque eu não sei se eu devo. E tem coisas que se eu não tivesse tido essa experiência no YouTube, eu tinha penado muito pra aprender, sabe? Só que teve uma coisa que eu senti que com o tempo eu perdi. Que foi a noção de que eu posso fazer coisas sem ter um objetivo final muito claro. Trabalhando com comunicação, estudando comunicação, a gente aprende logo no começo que se você não tem um motivo para fazer aquilo, aquela comunicação ela não tem serventia, ela não tem por que existir. Só que às vezes a gente só quer comunicar para se expressar. E esse é o objetivo final. Às vezes a gente só quer comunicar para produzir algo, para canalizar uma criatividade ou para dar vazão para uma ideia. E tá tudo bem. Só que chegou um momento em que eu comecei a fazer tudo por objetivos muito específicos. E eu percebi que aquela coisa não funcionava, não dava muito. E essa coisa de não funcionar tinha muita relação com a expectativa que eu criava para essa coisa. Então eu desisti de muita coisa, inclusive esse é um assunto muito interessante para um outro vídeo. Então talvez tenha um outro vídeo, kkkkkk. Esses dias me deu vontade de fazer um vídeo novo pra cá, e sem objetivo nenhum, sabe? Eu não queria que desse certo, não queria que todo mundo visse. Eu só queria fazer um vídeo. Só que antes de gravar, antes de ligar a câmera e começar a falar, eu pensei muito, tipo, o que eu quero com esse canal? Que tema eu quero levar para esse canal? Por que eu quero fazer esse canal? Onde eu quero chegar com esse canal? E todas essas perguntas, elas me barravam, ao invés de me dar clareza. E são perguntas que eu sempre faço quando eu vou trabalhar em comunicação, quando eu vou fazer algo para outra pessoa, né, para uma empresa. Só que são perguntas que não cabem muito para mim, pessoalmente. Tudo bem, eu simplesmente ligar a câmera de roupão na minha cozinha e gravar, porque no começo era sobre isso. No começo eu não queria que o canal tivesse muitos inscritos, inclusive eu nem divulgava tanto ele entre as pessoas que eu conhecia, porque eu tinha um pouquinho de vergonha que elas me vissem falando. No começo, eu só queria colocar as minhas ideias em prática. Era só sobre diversão, sobre materializar o que eu estava imaginando e produzir. Experimentar, conhecer a plataforma, entender como as coisas funcionavam. Hoje, entendendo como as mídias sociais funcionam, eu sei o que é preciso para crescer. Só que tem vezes que não é sobre crescer. É sobre fazer o que se quer. Muita coisa eu não quero fazer. Entende? Eu sei do trabalho que existe por trás de um vídeo que bomba na internet. Existe um trabalho de pesquisa, existe um trabalho de roteiro, existe um trabalho de veiculação. Eu não quero me prender a esse tipo de expectativa. E eu acho que isso vale tanto para o canal quanto para a vida, não é mesmo? E aí é muito importante deixar muito claro que aqui eu não estou falando que a gente não tem que ter objetivo na vida, que a gente não tem que traçar metas para os nossos desejos e para as coisas que a gente quer fazer ou para as coisas que a gente está fazendo. Mas às vezes não precisa, sabe? Tem coisas que a gente precisa deixar mais leve mesmo, para que elas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer e que elas levem a gente para o lugar que a gente precise ir. E um exemplo disso é a minha experiência com o YouTube quando eu era adolescente. Querendo ou não, me levou a entender o que eu queria fazer para a vida, que era trabalhar com comunicação. E hoje eu faço o que eu gosto, sabe? Mesmo não tendo acessos enquanto eu era mais novo, eu consegui entender isso através de uma experiência muito breve ali que eu tive com vídeo e com internet e com conteúdo. E hoje eu trabalho com conteúdo, então é isso. Às vezes as coisas elas têm os objetivos próprios e a gente nem sabe que elas têm esses objetivos. Mas chega de drama, não é mesmo? Chega de drama. Talvez a gente se veja aqui num próximo vídeo. Talvez não. Talvez eu suma de novo. E aí, se você quiser me achar, procura na internet que eu tô por aí. E é isso. Até mais. Tchau.